Êxodo, capítulo 20. Vamos fazer a leitura dos versos, ou melhor, do verso 13. Nós estamos discorrendo aqui na nossa igreja sobre os 10 mandamentos. E hoje nós vamos falar sobre o 6º mandamento. Êxodo, capítulo 20, verso 13. Vou pedir só para os irmãos diáconos fecharem as portas, senão não vai dar conta, já está bem calor aqui. Êxodo 20, verso 13. O texto diz assim: não matarás. Bem curto, bem objetivo. E no original ele é mais objetivo ainda, mais direto ainda. E aí quando nós lemos esse texto, parece um tanto quanto óbvio, né? Mas quem vai matar alguém, né? Porque um mandamento dizendo para não matar. Se fosse tão óbvio assim, nós não veríamos tantos assassinatos de tantos tipos diferentes. Pessoas matando outras pessoas fisicamente, pessoas matando outras pessoas na sua conduta, na sua moral. Então é um mandamento que ele não é só necessário para aquela época, como ele é necessário para todas as épocas. Ele não é só necessário para aquele que pensa em tirar a vida física de alguém, mas é necessário para todos nós que no fundo, guardamos um pouco de ira no nosso coração. Então o que esse texto ele tem a dizer para a gente? Bem, antes de eu apontar para cada um dos irmãos o que esse mandamento condena como assassinato, eu preciso pontuar o que ele não condena como assassinato. Só para a gente não ficar confuso, tá? Então vamos lá. Não há condenação nesse mandamento o assassinato por legítima defesa. Isso tanto na lei brasileira quanto na própria Escritura Sagrada. Lá, quando você vai ver as leis dentro de Êxodo sendo apresentadas, até um pouco mais para frente, no verso 22, nós vemos que todo ser humano tem a possibilidade de defender a sua vida. Só que há uma coisa interessante, tanto na lei brasileira quanto na Escritura. A legítima defesa ela precisa ser feita com o uso proporcional da força. Quem já ouviu isso? É um pouco confuso, né? O que é o uso proporcional da força? Alguém vai invadir sua casa, você tem uma arma à mão, você dá um tiro nela, ela caiu, é o suficiente. Isso é o uso proporcional da força. O que é o uso desproporcional da força? Alguém invadiu sua casa e você deu 12 tiros na cabeça dela. Isso é o uso desproporcional da força. E a Bíblia ela condena isso. Vou ler para vocês. Êxodo 22, do verso 2 ao 3, diz o seguinte: se o ladrão que for pego arrombando for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio, mas, se isso acontecer depois do nascer do sol, será culpado de homicídio. O ladrão terá que restituir o que roubou, mas, se não tiver nada, será vendido para pagar como roubo. Então, o que a lei de Moisés está falando para a gente aqui? Você pode defender a sua casa, mas ele usa aqui a figura da luz do dia. Por que a figura da luz do dia? Porque na luz do dia, você tem outros recursos anteriores que não tirar a vida de alguém. Então, só para recapitular, o mandamento não assassinarás ou não matarás não condena quem mata alguém por legítima defesa com uso proporcional da força. 2. Não entra em consideração um acidente em que você não tem culpa ou não tem intenção. Na lei brasileira também tem nome para isso. É homicídio culposo, quando não há intenção de matar. E também na Escritura fala sobre isso. Vou ler rápido para vocês, Deuteronômio 19, 4 e 5. Este é o caso em que um homem que matar outro poderá fugir para lá. Esse fugir para lá ele está falando de uma cidade de refúgio. Existia uma cidade chamada cidade de refúgio, para quando alguém cometesse um crime, ele podia fugir para lá, ele ficaria guardado de ser vingado, para ele ter tempo de defender-se. Então é sobre isso que ele está falando. De novo, este é o caso em que um homem que matar outro poderá fugir para lá e salvar a vida, se matar o seu próximo sem intenção, sem que houvesse inimizade entre eles. Por exemplo,
Se um homem for com o seu amigo cortar lenha na floresta e ao levantar um machado para derrubar uma árvore, o ferro escapar e atingir o seu amigo e matá-lo, ele poderá fugir para uma daquelas cidades para salvar a sua vida. Então, não matarás não condena alguém que cometeu um assassinato sem intenção de matar. O mandamento também não é aplicado à pena capital, ou seja, a pena de morte quando o país a tem. Você já ouviu falar de olho por olho, dente por dente? Então, são países que possuem pena capital. Então, o sexto mandamento não condena a pena capital. Por último, o sexto mandamento não condena a participação de homens em guerras ditas justas. Isso é um tanto quanto polêmico falar nos dias de hoje, né? A própria Escritura apresenta a Deus como um Deus de guerra. Existem nomes atribuídos a Ele como guerra, né? O Senhor dos Exércitos, o Senhor da guerra. Deus, Ele muitas vezes manda o povo dele para a guerra, e Ele fala, eu irei à frente de vocês como general. Então, guerras que são consideradas justas não entram dentro da aplicação do não matarás. Então, o que devemos fazer? O que é que o mandamento, enfim, ele condena? Bem, esse termo matar, ou melhor, assassinar, ele tem 3 aplicações na Escritura. Primeiro, assassinar um inimigo pessoal de forma violenta ou premeditada. 2, tirar a própria vida. 3, usar de violência deliberada e matar alguém. Violência gratuita. Então vamos lá. Então, o que é, de forma prática, assassinar alguém? O que é matar alguém? E aí vai parecer que eu sou um pouco paradoxal, mas deixa eu explicar para você. Muitos teólogos vão dizer que defender a pena capital em países com alto índice de corrupção é ser condenado pelo mandamento de não matar. Por exemplo, existe uma discussão no nosso país de colocar a pena capital. A Bíblia nos dá respaldo para a pena capital? Dá. Mas nós podemos hoje, independente da sua bandeira política, seja sincero, seja honesto, hoje você pode colocar no país, no Brasil, pena de morte, sem nenhum outro corretivo das leis. Nós vivemos um país de muita desigualdade nos julgamentos, não é verdade? Quem não conhece aquele empresário milionário, não falando contra empresários, irmãos, mas quem não conhece aquele empresário milionário, que quem trabalha para ele sabe que toda causa trabalhista é causa perdida, independente do crime que ele cometeu. Quem não conhece aquela pessoa, não justificando, que roubou um pedaço de carne para sustentar a família e passou 12 anos preso, em contrapartida, aquele filho daquele cara famoso atropelou 4 pessoas, pagou a sua indenização e pagou 2 anos em prisão domiciliar numa casa que é maior que o bairro do Barreto. Então nós vivemos num país de desigualdade nos julgamentos, nós vivemos num país de sobrecarga no sistema carcerário e judiciário. Eu tenho um amigo, ele não é cristão, que ele trabalha em São Paulo na área de direito criminal. Eu mesmo estava conversando com ele, ele me falou de um dado que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Existem inúmeras pessoas presas há mais de uma década, que já eram para ter sido soltas há mais de uma década, mas não foram soltas, porque como o sistema judiciário está muito lotado, até chegar a vez dela ser liberada, já passou 8, 10, 12 anos da pena dela, e ela continua pagando. Viver num país com uma cultura grande de corrupção como a nossa, não nos permite defender hoje no Brasil a pena capital, o sistema judiciário como está. Não nos permite. Então, alguns teólogos vão dizer que defender a pena capital
em países que não têm estrutura para mantê-la, é ser condenado pelo mandamento: não assassinarás. Há também, na aplicação do próprio termo não assassinar, a parte do suicídio. E quem estiver desconfortável pode se retirar um pouquinho, vou beber uma água, fica à vontade. A Bíblia, ela tem 5 menções apenas sobre suicídio. Só 5. A primeira fala da morte do rei Abimeleque. Ele se mata porque numa guerra, lá no livro de Juízes, ele é ferido por uma mulher. Ele não queria que as pessoas ouvissem falar que ele, um rei, foi morto por uma mulher. E ele tira a própria vida. A segunda passagem fala do suicídio de Saul. Saul, tendo perdido a guerra, não querendo passar pela humilhação de ser o rei que perdeu para os filisteus, ele tira a própria vida. A terceira passagem é Aitofel, lá no segundo livro de Samuel, um dos conselheiros de Absalão, filho de Davi, que tentou dar um golpe de estado no próprio pai. Aitofel era um homem bem vaidoso, ele aconselhou o rei desprezou o seu conselho com a intenção de desprezá-lo, de humilhá-lo. Ele não aguenta a humilhação, ele tira a própria vida. Há a quarta referência de Zinri, rei de Jael, que depois que ele sabe da sua derrota, ele também tira a sua própria vida. E a última referência, que todos nós conhecemos, é Judas Iscariotes. Depois que bate o peso na consciência, ele também tira a sua própria vida. Mas o que a Bíblia fala diretamente? Absolutamente nada. Mas os 7 pecados capitais dizem que o suicídio é um pecado sem perdão. Não tem nenhuma passagem bíblica que diz isso. Absolutamente nenhuma. Nós vemos na Escritura que o termo assassinar também tem algumas referências com tirar a própria vida. Nós vemos nas Escrituras que essas 5 referências desses 5 homens que tiraram sua própria vida o fizeram por completo desespero. Mas, ao mesmo tempo, que a Bíblia não condena o suicídio à medida de falar que é um pecado sem perdão, ela fala que é um pecado. Mas, pastor, como é que é um pecado que pode ser perdoado se a pessoa não tem chance de arrependimento? A Bíblia não fala mais nada disso. Então, onde a Bíblia cala, nós calamos. A gente não sabe o tempo, a gente não sabe de nada, a gente só sabe que é uma prática da qual Deus não se agrada. E sabendo que é uma prática da qual Deus não se agrada, existem algumas coisas que nós podemos pontuar. Primeiro, se você perdeu algum parente por causa do suicídio, que o Senhor conforte seu coração, que você saiba que a misericórdia dele é muito mais profunda do que sequer você pode entender. Segundo, se você tem tido pensamentos assim, procura ajuda. Ajuda de um pastor, ajuda de um amigo, ajuda de um psiquiatra, ajuda de um psicólogo. Esporte não é terapia, hobby não é terapia. Procure uma ajuda, fale do seu problema. Jesus ama a sua vida. As pessoas que estão à sua volta, elas amam a sua vida. Às vezes as pessoas deprimem, elas começam a achar que ninguém as ama. É mentira. As pessoas que estão à sua volta amam a sua vida, e se você fizer isso, vai ser uma dor irreparável. Você vai fazer isso com a intenção de acabar com a dor de todo mundo, e você vai perpetuar a dor de todo mundo. Então, saiba que Jesus ama a sua vida, Ele morreu por você também, Ele sustenta você, Ele alivia a sua alma cansada, Ele suaviza o seu coração pesado. Procure sua ajuda, sua família te ama, Jesus ama você. Amém? Qualquer dúvida, quiser conversar comigo, estou ali fora. O 6º mandamento também fala que assassinar é abortar. E aí nós entramos numa outra ponto bem crítico, não é verdade?
E eu não estou falando de bandeira política aqui, os irmãos sabem que eu pouco me importo com isso. Ninguém sabe, talvez nem eu sei qual é a minha. Mas por que a Bíblia fala que assassinar é abortar? Primeiro que no mandamento olho por olho, dente por dente, há uma aplicação específica. Se um homem, agindo de forma violenta, acertar a barriga de uma mulher grávida e matar a criança em seu ventre, ele tem que pagar olho por olho e dente por dente. Então, lá no Antigo Testamento diz que se alguém matar uma criança no ventre, ela matou um ser humano e ela vai ser condenada à pena capital. A Bíblia também nos fala o valor da criança no ventre. Davi, quando ele fala do poder maravilhoso de Deus no Salmo 139, ele diz: Tu criaste o íntimo do meu ser e me criou, me teceu no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Antes de eu nascer e contar um dia, um mês ou 2 anos, o Senhor já me via formado no embrião da minha mãe, no ventre da minha mãe. O Senhor já tinha contado cada um dos meus dias. Quão maravilhoso, Senhor, é o seu poder. Há uma outra passagem maravilhosa. Quando Maria visita a casa de Isabel, mãe de João Batista, ambas grávidas, o texto fala que João Batista, ainda no ventre da sua mãe, ele vibra, a ponto de encher Isabel, sua mãe, do Espírito Santo. O texto diz, naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e em alta voz exclamou: Bendito é você entre as mulheres, bendito é o filho que você dará à luz. Toda vida é preciosa para Deus. O problema é que nós vivemos numa época de muitos extremismos de bandeira. Você tem uma bandeira de um lado, você tem outra de outro, cada uma aponta a outra como filhos do diabo e do demônio, cada uma ataca a outra com os mesmos adjetivos pejorativos, e em nome da sua bandeira você defende alguns argumentos, enquanto outros que têm embasamento você esconde. Por que eu estou dizendo isso? Existem inúmeros casos, estudos de casos que mostram traumas irreversíveis no psicológico de mulheres que foram voluntariamente a clínicas fazerem aborto. Traumas não só no ato, mas traumas para sempre na vida delas. Alguns irreparáveis. Então, se você está grávida e está com medo, não tenha medo, Jesus é contigo. Jesus viu o seu filho no seu ventre ainda sem nenhum osso ser formado. Um embrião pequeno. Todos os dias dele estão contados pelo próprio Jesus. Não se desespere, não tenha medo. O Jesus que sustenta a vida e que é dono da vida, sustenta você, o seu filho, os seus planos e os planos dele. Se você um dia fez isso, tem caminhado com armaduras profundas dentro da sua alma, eu digo que Jesus, o médico dos médicos, pode curar qualquer culpa, qualquer ferida, qualquer mágoa, qualquer trauma, qualquer amargura. Jesus pode curar todas essas coisas. Se você tem chorado por alguma dessas coisas, saiba que choro pode durar uma noite, mas com Jesus a alegria vem pela manhã. Há valor na vida, irmãos. Há valor na vida.
O problema é que muitas vezes nós defendemos práticas e nós não aplicamos elas para nós mesmos. Não é verdade? Imagina se tivessem abortado o seu cônjuge, o seu irmão. Ah, pastor, mas veio fora do tempo. Ele não era desejado. Eu vim fora do tempo, eu não era desejado. Minha família não tinha nenhuma estrutura para isso. O Senhor sustentou minha mãe e meu pai todos os dias. Foi difícil? Foi. Vocês têm que me aturar? Tem. Mas o Senhor foi com eles. Quando Társila veio, a mãe de Társila não queria ela. E hoje eu louvo o Senhor que ela está aqui. Eu louvo ela porque criou a Társila. Assassinar nos 10 mandamentos também é cometer um homicídio premeditado. É sair de casa com a intenção de matar alguém. E aí você pensa, pastor, disso eu estou livre. Porque eu não tenho coragem de matar alguém. Tem em muitos sentidos diferentes. Porque existe nos dias de hoje um tipo de homicídio muito claro chamado cancelamento. Quem já ouviu falar disso? Para quem está por fora de cancelamento, né, tem umas expressões que a gente não sabe muito bem. Eu já estou começando a perder o significado de algumas, tá? Não fique tímido se você não sabe. Eu tenho que perguntar para um mais jovem. Cancelamento é alguém que decide fazer uma campanha para anular a posição pública do outro. Então ele é atacado na internet até que ele seja completamente destruído na sua conduta. Isso é cancelamento. Hoje a gente vê isso na internet, mas quantos cancelamentos outros nós já não fomos vítimas no nosso ambiente de trabalho? Na nossa família, na escola, nos círculos sociais que nós vivemos. Pessoas que nós menos esperávamos falavam mal a nosso respeito, nos difamavam, nos atacavam, nos agrediam. Então, quando você destrói a vida ou a reputação de alguém, você premeditadamente está assassinando alguém. Isso gera traumas, isso adoece o coração. Esses dias eu estava conversando com um amigo que durante quase 10 anos ele parou a vida para cuidar da mãe. A mãe doente, ele abriu mão do emprego, parou de estudar, foi cuidar da mãe até o dia que a mãe faleceu. E aí um dia, bate na porta da casa dele o Ministério Público, denúncia, maus tratos e abuso de bem de terceiros. A mãe faleceu e todas as vezes que ele anda na rua, ele tem taquicardia, a pressão aumenta, ele anda amedrontado, tem síndrome de perseguição, porque ele não sabe quem fez. E agora ele vai precisar procurar tratamento especializado, porque alguém decidiu gratuitamente adoecê-lo. E se esse homem desse cabo da vida dele? E se esse homem não tivesse condição financeira, física ou psicológica de buscar ajuda? Todas as vezes que nós denegrimos alguém, fragilizamos a reputação de alguém, nós estamos matando, porque nós estamos adoecendo, ferindo, excluindo e demonizando. Então, muitas vezes, nós estamos caindo na condenação do 6º mandamento, sem sequer percebermos. Matar alguém é também matar sem premeditação, mas com intenção. Como você mata alguém sem premeditação, mas com intenção? Um exemplo. Você sai de casa pronto para discutir. Sabe quando você sai pronto para arrumar uma briga? Você está doido para alguém pisar no seu pé no ônibus? Ela pisa no seu pé e toda a raiva que você tem do seu cônjuge, do seu filho, do seu trabalho é descontado todo numa pessoa só. Sabe? Você não tem a intenção de matar ninguém. Você sabe que você está com disposição para qualquer coisa. É só alguém aparecer.
Isso também é assassinato. E muitas vezes, nós cometemos esse assassinato quando nós estamos irados com alguém e completamente dominados da ira, nós vamos resolver as nossas diferenças com alguém. E nós usamos palavras duras, condenatórias, pesadas, injustas, difíceis. Isso também entra no mandamento: não matarás. E sem necessidade nenhuma, você agora, com a sua grosseria, com a sua imprudência, você matou alguém. Ou às vezes, quando você decide entrar naquele plano, fazer um plano aqui, eu vou falar um negócio para você, você fala que você ouviu, você fala que é verdade. Assina esse documento aqui que não vai pegar nada. E alguém lá na frente é prejudicado. Isso é assassinar alguém. O problema é que muitas vezes nós não conseguimos mensurar a extensão das nossas atitudes ruins. Isso é interessante. Isso me faz lembrar que, assim, no começo da Revolução Industrial, existiam bens que eram produzidos em cadeia. Então, você tinha um carro, e aí tinha um setor que parafusava uma roda, tinha um setor que botava o retrovisor, tinha um setor que estofava o banco. E o sonho do profissional daquela fábrica era, quando se aposentasse, chegar até o fim da linha de produção para saber do que 30 anos ele produziu. E às vezes nós não conseguimos compreender isso. É só falar um negócio aqui, é só fazer ali, não vai ter nada de mal. E lá na frente, o prejuízo é gigantesco. E todas as vezes que nós nos valemos da nossa ira e vamos com disposição e ferimos alguém, nós estamos matando alguém. E aí, quando eu digo ira, não pensa só naquela pessoa que é explosiva, truculenta, grosseira, aquela silenciosa que olha com cinismo, que despreza, que dá um gelo de 125 dias e 4 horas, e você quase que infarta por causa... Isso é ira. Porque você faz com a intenção de ferir alguém. Assassinar os outros também é ferir por imprudência. E quando eu digo imprudência, não é a aplicação lá atrás do mandamento, que fala que está livre da condenação do assassinato aquele que por um acidente mata alguém. Eu digo imprudência que nós temos culpa. Eu dirijo bem, não tem nenhum problema eu ir para casa depois de beber 2 taças de vinho? Tem. É por isso que existe uma lei para isso. Eu piloto bem, não tem nenhum problema eu andar até a casa da minha mãe sem habilitação? Tem. É por isso que existe uma lei para isso. Todas as vezes que nós somos imprudentes nas nossas relações e nós adoecemos o outro, nós estamos matando o outro. Se você, como pai ou como mãe, tem ferido o outro por causa da sua imprudência, você está matando o outro. Se, como cônjuge, você tem fugido das suas responsabilidades e adoecido o outro, você tem assassinado o outro. Se você é negligente com a sua comunidade de fé e não serve os irmãos com o dom que Deus te deu, você tem muitas vezes assassinado pessoas aqui, que precisam da sua mão, que precisam do seu conselho, que precisam da sua ajuda, e você decidiu dizer não. Assassinar o outro é financiar projetos que são ditos ilegais. Todas as vezes que você dá um jeitinho para sua luz vir mais barata, alguém vai pagar aquela conta. E muitas vezes alguém que não tem condição de pagar aquela conta. E tem um pai de família que tem uma conta de R$550 e ganha um salário mínimo e tem a luz cortada e não sabe como fazer a manutenção do alimento dentro da sua casa, e a culpa é de quem? De quem deu um jeitinho.
Pastor, mas a minha opinião política a respeito disso é que eu sou favorável a não pagarmos tarifas de luz tão alta. Amém, sua posição política. Mas você tem ferido outros. Quando nós financiamos o uso de drogas ilícitas, isso é tão década de 90? Não, querido. É só você botar qualquer show de stand-up no YouTube agora, isso virou piada, motivo de riso. Não, mas a minha posição não interessa a sua posição política, então eu estou falando do resultado final. O resultado final tem matado pais de família, sequestrado crianças dentro das suas casas, transformado lugares em verdadeiras zonas de guerra, matado pessoas de tudo quanto é lado, culpados ou inocentes, pecado, condenado, assassino. E por que, enfim, nós não devemos matar? Diante de tudo isso, parece que esse mandamento acaba não sendo tão óbvio assim. Nós não devemos matar porque a vida é um dom de Deus. É Deus quem deu. É Deus quem tem o direito de tirar. Segundo, a vida é um bem pessoal inalienável. A vida pertence àquela pessoa, não a você. Não somos nós quem decidimos se a vida dela deve acabar fisicamente ou se a sua moral deve ser destruída em público. E a Escritura também vai falar que a vida é um bem comunitário. A sua vida é um bem, não só para você, mas para todos aqueles que te cercam. Então eu, Arthur, estou aqui na frente. E eu tenho um monte de manifestações comunitárias na minha vida. Eu ainda sou filho. Eu sou genro, eu sou marido, eu sou amigo, eu sou irmão, eu sou tio, eu sou pastor. E quando tiram a minha vida, vocês me arrancam dessas 7 frentes comunitárias. Olha o valor da vida. Por menor que você seja. Existem tantas esferas sociais às quais você é precioso, que torna-se um pecado grave acabar com a sua vida. Tá, então já que a gente não pode matar, acabar, exterminar, perseguir, humilhar, difamar, fofocar, o que a gente deve fazer? João Calvino vai chamar isso de formulação positiva, porque tem mandamentos que eles só falam não, não, não. Tá, mas o que fazer? Calvino fala que no lugar de matarmos, nós devemos viver em paz com o outro. Nós, como cristãos alcançados por Cristo Jesus, nós somos instrumentos de paz. É por isso que você fica ansioso em quase infarto com a entrevista de emprego amanhã, e Paulo, com a sentença de morte, fala: meu corpo agora vai ser derramado como oferta para libação, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, um abraço, e eu te encontro do outro lado, Timóteo. Tchau. Por quê? Porque por mais motivos que ele tivesse para comprar a guerra com as pessoas, ele sabia que a vida dele era um instrumento de paz para os outros. Então nós devemos viver em paz com os outros. Nós devemos orar pelos outros. Não só por aqueles que nós amamos, a própria Escritura fala disso, dizendo o seguinte: que prazer há em amar aquele que te ama. Até o homem mau faz isso. Então nós devemos viver em paz com os outros, orar pelos outros, socorrer os outros. É por isso que Jesus, na parábola do samaritano, ele coloca a figura do samaritano, que era o inimigo do judeu. Porque o seu próximo é todo aquele que precisa da sua ajuda, independente da crença, independente da bandeira, independente da fé, independente se um dia te fez mal. E acima de tudo, nós devemos pregar o evangelho de transformação àqueles que nos perseguem. Difícil, né? Bastante. Bastante difícil. É difícil porque, no final das contas, a nossa vontade de assassinar alguém, seja fisicamente ou em reputação, é uma manifestação da nossa própria ira contra Deus. É uma manifestação da nossa própria ira contra o outro.
é a manifestação da nossa própria ira contra nós mesmos, que no final resume-se com uma palavra: pecado. A vontade de matar alguém é a manifestação viva, latente, do pecado que habita nos nossos corações. E a Escritura fala que o salário do pecado é a morte. E enquanto você deseja matar alguém, o seu pecado te condena à morte. Mas no lugar de sobre você vir a sentença da pena capital e ser assassinado, a ira de Deus foi aplacada em cima do seu único filho. Nós que matamos, nós que difamamos, nós que ferimos o sexto mandamento, não fomos julgados segundo ele, mas segundo o sacrifício de um Jesus perfeito, santo, amoroso, que no Monte das Oliveiras disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que todavia seja feita a sua vontade. E esse Jesus, que poderia agora, trazendo a sua culpa sobre ele, condenar você à morte, ele diz o seguinte: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre você o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele arranca a vontade de matar alguém dos nossos corações e substitui por misericórdia, por alívio e por um fardo leve. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque no lugar de nós termos um juiz da nossa frente dizendo olho por olho, dente por dente, vida por vida, nós temos um advogado que chegou na frente desse juiz e gritou com alta voz: está consumado. E hoje, Pai, no lugar de sabermos que estamos caminhando para a condenação eterna, nós temos uma certeza: o Senhor Jesus nos absolveu dos nossos assassinatos, morrendo a si mesmo e entregando voluntariamente a sua vida por isso. Que nessa noite coloquemos toda a ira dos nossos corações diante da sua presença, Pai. Se nós te conhecemos, que sejamos alcançados por essa paz, por esse fardo leve e suave. Se alguém aqui nessa noite que não te conhece, que possa ouvir a voz do Senhor Jesus dizendo: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Louvado seja o Senhor, Pai. Louvado seja o Senhor para todo sempre. Amém e amém.